Muito boa tarde a todos. Eu sou Eliane Nunes, da área de produção de conteúdo da Clarion, empresa que organiza os mais importantes eventos de defesa e segurança do mundo, inclusive a LAD Defense and Security, a mais importante feira de defesa e segurança da América Latina, que a próxima edição acontece de 6 a 9 de abril de 2021, no Rio Centro, no Rio de Janeiro. E é a própria LAD Defense and Security que patrocina esse nosso primeiro encontro da série LAD Defense Webinars, que realizaremos até o próximo ano para aquecer os motores do mercado para o nosso evento. Então, eu convido a todos para assistirem um vídeo rápido da nossa patrocinadora LAD Defense and Security. Acho que as imagens, elas falam por si. Quem quiser mais informações sobre como participar da LAD Defense and Security, seja como expositor, patrocinador, visitante ou congressista, acesse o site www.ladexpo.com.br. E como alguns já sabem, nós já realizamos 2 outros webinars focados em segurança pública, e para assistir, esses 2 programas, basta acessar o site www.ladsecurity.com.br/webinars. E ao final do nosso encontro de hoje, a gente também vai ter mais informações sobre o terceiro webinar de segurança, que já tem data marcada. Então, voltando para esse nosso primeiro encontro virtual, agora focado no mercado de defesa, o tema a ser debatido será os esforços da indústria de defesa face aos desafios trazidos pela Covid-19. Em vários momentos da história, atendendo à demanda das Forças Armadas, a indústria de defesa protagonizou grandes cases de inovação. No encontro de hoje, nossos participantes vão falar de algumas dessas novidades que estão sendo catalisadas pela pandemia. Para começar, eu quero dar as boas-vindas ao general de divisão Luiz Antônio Duizite Brito, que é diretor do Departamento de Promoção Comercial do Ministério da Defesa. Do seu extenso currículo, alguns destaques como a formação em material bélico, controle de qualidade e gerência de manutenção de aeronaves, além do curso de aperfeiçoamento de oficiais, comando e Estado-Maior e ainda gerenciamento de projetos pela FGV. Boa tarde, general Duizite, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, estou aqui à disposição para contribuir com a Clarion, com a LAAD, com a nossa base industrial de defesa e com a sociedade, no que for possível para a gente seguir em frente dentro das metas nossa de país e nota de sociedade. Na sequência, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Roberto Galo, que é presidente da ABIND, Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, que é diretor também da ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, e diretor do Departamento de Segurança da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Com mestrado e doutorado em Segurança Cibernética, ele é diretor da Criptos e já atuou em mais de 2 dezenas de projetos com as Forças Armadas, além da Agência Brasileira de Inteligência e o Ministério de Relações Exteriores. Boa tarde, Roberto Galo, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade que a LAD nos traz hoje, expressar um pouco mais como a base industrial de defesa vem ajudando a sociedade e o Estado brasileiro nesse combate da Covid. Muitíssimo obrigado. Muito bem, vale destacar que quem tiver perguntas específicas para o Roberto Galo, que as encaminhe na primeira metade do nosso webinar. Na segunda metade, a partir das 14h30, a ABIND vai continuar conosco, é claro, mas passará a ser representada pelo seu vice-presidente, o Leonardo Nogueira. Por fim, antes de dar as boas-vindas à nossa moderadora, vale aqui uma observação sobre uma alteração que alguns devem ter notado na tela de abertura dessa nossa live. O nosso amigo Francisco Ferro, editor da revista Tecnologia e Defesa, que seria o moderador desse primeiro LAD Defense Webinar, teve um problema de saúde que o impediu de estar aqui conosco. Então, eu quero aproveitar, em nome de toda a equipe da Clarion, e desejar para o Chico um pronto restabelecimento,
e que na próxima você vai estar aqui com a gente. Enfim, retomando, quero dar as boas-vindas à nossa moderadora que vai orquestrar esse bate-papo de hoje, a Vivian Lima, diretora comercial da Clarion Events. Vivian está na empresa desde 2011, atuando ativamente na realização de 4 LAD Defense and Security, 4 LAD Security, e a Vivian já participou de mais de 20 edições de feiras internacionais no setor de defesa e segurança na América Latina, na América do Norte, na Europa, na África e na Ásia. Boa tarde, Vivian. Obrigado por estar conosco. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês na tarde de hoje. Antes de devolvermos a palavra para a Vivian, eu quero convidar o diretor-geral da Clarion Events Brasil, Sérgio Jardim, para umas palavras de boas-vindas e também para contar como a Clarion está se antecipando e pensando em medidas para realizar a LAD Defense and Security com toda a segurança para todos os participantes. Inclusive, a gente teve pergunta, né, de pessoas que se inscreveram para assistir esse webinar. Então, Sérgio, conta para a gente o que a Clarion está planejando para reforçar a segurança sanitária também na LAD Defense and Security, que acontece em abril do próximo ano no Rio de Janeiro. É com você, Sérgio. Boa tarde a todos. A prioridade da Clarion, como organizadora de feiras e de congressos, é zelar pela segurança e pela saúde de todos os nossos públicos que participam das nossas feiras, entregando eventos com qualidade. Para tanto, nós produzimos um protocolo de segurança que levou em conta as melhores práticas que o mundo hoje está determinando para a realização de eventos. O protocolo conta com medidas de aferição de temperatura, uso de máscaras, distanciamento social, fornecimento de álcool em gel, higiene das áreas do evento, comunicação e fiscalização do protocolo. Outras que possam vir a ser incluídas no correr dos próximos meses para atender essa condição em abril do próximo ano. A LAD Defense and Security, a mais importante feira de defesa e segurança da América Latina, acontecerá nos dias 6 a 9 de abril de 2021, no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Eu quero aqui reiterar o convite para que as empresas e os profissionais garantam a sua participação no evento, sejam como expositores, como patrocinadores, como visitantes ou como inscritos nos nossos seminários. A LAD Defense and Security vai ser realizada com todos os cuidados e com toda a segurança. Nos vemos em abril de 2021. Com grande satisfação, eu cumprimento aqui e agradeço pela participação os nossos painelistas, o general de divisão do ISIT e o Roberto Galo da ABIND. E passo a palavra à nossa moderadora, a Vivian Lima, desejando bom trabalho para todos nós e muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados dessa tarde. É uma honra estar aqui com os senhores e moderar as questões relativas a esse tema. Gostaria de iniciar com uma breve descrição do papel de cada uma das instituições no nosso setor. General do ISIT, qual o papel do Departamento de Promoções Comerciais do Ministério da Defesa e qual a sua missão? Bom, boa tarde, então, novamente. Vamos centrar no que nós já fazemos no dia a dia. Nós, dentro da promoção comercial, nós nos ligamos aos Condefesas das Federações de Indústria e à CNI, pelo Condefesa CNI. Quando surgiu a pandemia, ali no início de março, seguindo todo o processo de acionamento da presidência, decretos, recebemos a missão de trabalharmos com a base industrial de defesa para solucionar gargalos de produção de equipamentos e materiais. Isso foi muito fácil porque, em convivendo diuturnamente com a indústria, nós tínhamos todos os telefones, e-mails, WhatsApp, grupo de WhatsApp. Então, nós começamos a passar as demandas e juntar ponta solta, porque o Brasil é grande, um país que tem tecnologia, mas que não tem o hábito completo ainda de trabalhar academia, governo e indústria. Muito disso está andando, mas ainda há um longo caminho para a gente chegar a um momento ideal. Dessa forma, se eu posso dizer qual foi a principal atuação, aí designado pelo secretário-geral, pelo secretário da Defesa, foi ligar as pontas soltas entre a academia, indústria e defesa
institutos, e fazer com que isso gerasse uma sinergia para equacionar o que a nossa sociedade estava demandando e está demandando. Ainda continuamos na mesma labuta aí há 15 semanas. Então, esse foi o nosso papel, mobilizar para uma mobilização espontânea. Nós não temos uma lei de mobilização para casos de catástrofe, é a nossa lei de mobilização só para casos de guerra. Então, houve uma mobilização em que a sociedade, fazendo, como eu te falei, girar a tríplice hélice da academia, indústria e governo, tem gerado todas as soluções que nós demandamos dentro do país. E aí eu gosto de destacar que é importante que a gente confie mais na gente e não fique usando referenciais. Eu vou dizer, até o último dia que eu puder dizer, os nossos, se Santos Dumont dependesse de referencial estrangeiro, não ia conseguir voar, né? E nem o descobridor da cloroquina, que é um médico paraibano. Então, os nossos referenciais são as nossas competências, das nossas cabeças, e, claro, o mundo é global, mas nem sempre, né? Na hora do problema sério, cada um cuidou do seu. E nós tivemos que, aí sim, mostrar que as nossas competências têm que ser prestigiadas, privilegiadas, dentro de um conceito maior, de soberania tecnológica, para equacionar. E nisso, nós temos feito, junto com a Base Industrial de Defesa, essas conexões. Acho que até avancei um pouco mais, mas é bom entender que nós podemos fazer muito mais. E o nosso referencial é o nosso povo, o nosso conhecimento, a nossa indústria e as nossas competências. Ótimo, muito obrigada, general. Eu vou aproveitar, então, para fazer uma pergunta dupla para o Galo, que é sobre o papel da BIND junto à Base Industrial de Defesa, e já emendando, como as empresas elas estão se adaptando para essa nova demanda que o general citou. Muitíssimo obrigado pela pergunta, ela é muito pertinente. A BIND tem como objetivo social o engrandecimento de nosso país. E isso se dá através da geração de emprego, geração de tecnologia, mobilização da base industrial. No caso concreto da pandemia de Covid, quem age na ponta, do ponto de vista da indústria, são, obviamente, as empresas. A BIND ajuda na coordenação. Então, imediatamente, por chamado do MD, em particular do general Duizite Brito, formamos um grupo importante, um grupo de trabalho focado no coronavírus, liderado pelo Auro Azeredo, parte da diretoria. E esse grupo, no início, trabalhou fortemente na coordenação e difusão de informações, importantíssima para a fase de mobilização inicial. E mais tarde as empresas foram se apoiando, achando os caminhos para como colaborar. Vou citar aqui muito brevemente 2 ou 3 colaborações essenciais. Na produção de proteções para os médicos na hora de entubar pacientes, no desenvolvimento de câmaras térmicas para grandes ambientes e mesmo na produção dos espessantes para álcool gel, só para dar alguns exemplos aqui. Eu, infelizmente, como dito logo no começo para a Eliane, tenho que sair quase imediatamente, então gostaria de introduzir o Leonardo Nogueira, é o primeiro vice-presidente da BIND, presidente da Otave. Ele deve continuar aqui com vocês. Eu realmente, infelizmente, saio praticamente agora. Mas, mais uma vez, agradeço a oportunidade e fico à disposição para responder demais perguntas. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Galo. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou rapidamente apresentar o Leonardo. Ele é formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA, com formação em Gestão de Recursos de Defesa pela Escola Superior de Guerra e ainda é diretor de Marketing e Vendas da Otave. Obrigada, Galo, pela participação. Bem-vindo, Leonardo. General, eu gostaria de perguntar ao senhor, na Operação Covid-19, nós temos 10 comandos conjuntos. Quais os papéis desses comandos? Tem 10 mil decretos e portarias para cada parte da cidade. Nós temos que ser rápidos. Não tem um decreto de calamidade, um decreto de pandemia.
Então, esses comandos estão ali, como a gente poderia dizer, ao pé da obra, junto aos governos estaduais, à sociedade, prefeituras, municípios, sociedade como um todo, para receber as demandas de apoio. Esse apoio foi múltiplo, então, à medida que foi sendo acionado, foi se configurando. Então, o que fez com isso? Desburocratizou. Então, tem-se a demanda, por exemplo, de descontaminar uma área, ia lá o pessoal do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ou seja, das Forças Armadas, e descontaminava um hospital, uma rodoviária, todo esse processo. As ações desses comandos regionais ficou muito bem claro em termos de transporte de material para o Ministério da Saúde, para prefeituras, hospitais, apoio, montagem de barracas, montagem de hospital de campanha, participou-se de montagem de mais de 8 hospitais de campanha pelo Brasil afora. Produção de EPI em conjunto, você pode lembrar, uma das mídias aí, a Taurus, fazendo máscaras junto com o Exército, o pessoal do Exército. Nós temos mais aí controle em faixa de fronteira, né? O que isso faz? Evitar que continue entrando sem fiscalização, porque a nossa lei de imigração ela é muito boa, mas ela é pouco exigente na faixa de fronteira. Então, com isso passou-se a se testar, acompanhar na fronteira, e não lembrando que a nossa fronteira não é pequena, né? Estamos falando de mais de 11 mil quilômetros de fronteira. Apoio e controle sanitário em vários lugares que foram solicitados, patrulhamento e inspeção naval, uma coisa que não se pensa, mas a Amazônia e as nossas fronteiras são rios, e isso é dioturnamente, né? Repatriação. Então, muita repatriação em fronteira, porque as fronteiras do mundo se fecharam. A Força Aérea trabalhou muito na repatriação aérea, o Exército e a Marinha trabalharam muito na parte de fronteira, nos rios e nas fronteiras secas. Então, e além do mais, cada operação em área indígena é uma mega operação, coordenada de dentro do MD, com os comandos regionais, em que se leva todo o material, onde se leva médicos, vão por aviões, o transporte aquático. Então, as demandas em geral da sociedade são ligadas nesses comandos regionais, que vai catalisar e mobilizar os meios. Essa é a grande missão, catalisar, mobilizar e empregar esses meios em benefício do nosso povo e das organizações que lá estão. Em geral, né? Interesse pública, privada, baixo, alto, torto, não é torto, e essas discussões são para outros momentos. Nós estamos na batalha contra o vírus, nós estamos tendo que vencer e esses comandos serviram para isso, tá bom? E nessa batalha, o senhor poderia só complementar? Oi, respondeu sim, muito obrigada. Eu só gostaria que o senhor complementasse, por favor, sobre a atuação das empresas referente à defesa biológica, nuclear, química e radiológica, a DBNQR. DQBNR. Vamos lá. É um termo técnico, né, que passa por tratados internacionais, né, e para fechar essa atuação desses comandos regionais, já que citou entrando da QBNR as nossas empresas, eu gostaria de dizer que já foram voados, né, 1.436 horas de aeronave levando médicos, levando medicamento, levando índio, trazendo gente doente, e 508 mil toneladas foram transportadas no Brasil pelas Forças Armadas, para atender a todo tipo de demanda. E o pessoal gosta de medidas, né? Já foram dadas 15,2 voltas na Terra, só em voos, e 337 mil quilômetros rodados, aí, levando todas essas cargas acima e abaixo. Agora vamos à DQBNR. Nós estamos num quadro viral, é um problema biológico, né? Então, dentro da defesa química, bacteriológica, nuclear e radiológica, nós estamos a gente pode chamar de biológica, né? E dentro das áreas tem legislação federal, estadual e em vários níveis, é um estudo que nós temos aqui, que tem sido muito trabalhado,
tem legislação que se fala da defesa e proteção biológica. Bom, então nós vamos entrar aí como as nossas empresas trabalharam na defesa e proteção biológica. A cura só vem pela vacina. E aí as instituições estão firmes aí, junto aí, como eu falo, tudo em rede, não tem nada solução, né? O Shazam, só quem viu em preto e branco sabe como funcionava o Shazam. Não tem Shazam, não vai jogar um puff no chão e aparecer a solução. Então a briga nossa é trazer para o Brasil, montar o laboratório nível 4. Foi o Brasil que primeiro mapeou esse vírus, né? O DNA, foi uma coisa muito rápida da nossa parte, e isso foi bem para ajudar a tentar resolver. Mas como as empresas trabalharam, então, dentro da defesa biológica? Começa de forma simples. É o álcool em gel. O álcool em gel era um problema, tinha um produto qualquer que vinha aí de Marte ou de Júpiter, não sei de onde é que vinha. Sei que de onde vinha não veio mais. Aquilo que eu falei da independência e da soberania, tecnologia simples, né? Então, resolveu-se. A partir de celulose, nós temos hoje um álcool em gel de qualidade até melhor e solução brasileira. Nós tínhamos problemas de ventiladores. Hoje nós temos 10 novos fabricantes de ventiladores. E tem ventiladores aí que é interessante, ventilador que queima o ar ao expirar. Isso dá uma proteção para a montagem de hospitais de campanha. Que ao queimar o ar ao expirar, você não recontamina. O hospital de campanha normalmente não tem sistema de exaustão muito eficiente. Aí você pode falar assim, e aquele lugar que a energia elétrica não é tão boa? Desenvolveu-se ventiladores pulmonares com a válvula, nada elétrico. Então, uma tecnologia de 30 anos, mas não esqueça que os Estados Unidos, no meio dessa crise, desenvolveu 50 mil desses ventiladores, e nós desenvolvemos também aqui, já homologamos na Anvisa, ventilador a válvula. Então, funciona com ar comprimido e oxigênio. Então, uma segurança para unidades que não têm uma energia bem estabilizada, mas demandem aquele ventilador para profundo. Agora, vamos pensar em entradas e saídas, né? Entradas e saídas do que você quiser, hospital, aeroportos, portos de fronteira. Então, a indústria nacional, professores que já estavam em casa com 80 anos voltaram para a prancheta, mas doutores que já tinham trabalhado nos Estados Unidos, e empresa aeronáutica, como aí do Vale do Paraíba, entraram nesse esforço industrial, desenvolvendo a tal das câmaras termais, e aí uma delas é a CAEL, né? A Embraer mexeu na sua planta para produzir peças para ventiladores, a EQ está produzindo ventiladores, a VEG, que é da Base Industrial de Defesa, está produzindo ventiladores, mas mais do que isso, tinta antiviral, que é uma coisa que poucos sabem. Então, você vai pintar corrimãos, portas, mesas, uma tinta que não adere vírus nem bactéria. E isso, poucos países têm essa pesquisa tão avançada quanto a gente. Mas mais do que isso, surgiram máscaras com minerais específicos e máscara que você dá uma descargazinha com o seu celular e queima tudo ali nela e se higieniza. E testagem, vamos falar mais só para a gente acabar antes que você me ejete, né? Mas não pressa não, vamos lá. Nós tínhamos os centros universitários que estavam desenvolvendo equipamentos para testes, para ver se você está com câncer de útero, próstata, zika, chikungunya. Bem, chegamos no Covid. Então, está em fase final de homologação. Você, com uma gota de sangue, você define todas essas doenças que afetam o ser humano numa guerra biológica, né? E na hora. Então, você vai depender não precisa mais de reagente, você vai receber no seu iPhone, num centro de comunicação, você vai ter condição de mapear qual é a região que está tendo, ou pessoas que estão adoecendo mais rápido. Tudo isso, a nossa base... eu esqueci de falar de descontaminação por ozônio, descontaminação por hipoclorito de sódio, aquelas câmaras, quem é paulista, tem uma rede de farmácia que contratou um túnel de sanitização, um sanitizante já aprovado,
e que desinfeta a pessoa ao entrar, desinfeta a roupa e tem um efeito bem positivo. E hoje nós já temos maleta, olha só que interessante, você põe numa sala, pode usar lá no centro de convenções onde a Clarion vai fazer o evento, você passa jogando ozônio seco e você não vai deixar nada que contamine vivo ali. Então, ao final de cada jornada, ou antes de cada jornada, nós já estamos usando por aqui e tem várias organizações usando. Tudo isso nasceu na nossa indústria, na conexão com defesa, porque como a gente ia chegar numa empresa dessa? Como é que a gente ia saber todas essas competências? Então, a conexão dos conselhos de defesa das federações de indústria com o CNI, nós conseguimos montar Sim. essa rede que nós estamos montando junto com o MCTI, Ciência e Tecnologia, Dr. Paulo Alvim, um catálogo de inovação nessa área de defesa e proteção biológica. E foi muito forte a participação e a interconexão. Você fala assim, mas general, esse cara não é da base. Não é da base como? Ele é da cadeia produtiva de uma das grandes empresas que vendem soluções e que são da base social de defesa. Então, não existe nessa área como separar o que é base e o que não é base. Todo mundo é da base industrial brasileira. E todas as universidades, órgãos participaram, cada um com a sua competência. Né? Você vai falar assim, como é que se testa determinados equipamentos? No Labelo de Porto Alegre, que é um laboratório de universidade. E é o certificador. Tá? Então, eu quero dizer para você o seguinte, é uma rede que a gente é o desafio nosso, para não perder, ter um observatório de inovação. Pegando esse gancho da inovação, tecnologia e indústria, eu agradeço imensamente ao senhor, general, e trago agora para o Leonardo a visão da indústria e os principais desafios que são enfrentados nesse setor de inovação, de desenvolvimento, pesquisa, e esse trabalho em conjunto com o trabalho que está sendo desenvolvido pelas Forças Armadas na Operação Covid-19. Bom, obrigado, Vivian, pela pergunta. Queria aqui agradecer, né, novamente o convite da Clarion, aí, na pessoa do Dr. Sérgio Jardim, da Eliane, de você. Vocês estão ajudando muito a missão da BIND, chamando a gente para participar aqui desse evento. Agradecer também ao geral do Zit Brito, que eu posso aqui atestar, diariamente nos alimenta com notícias e facilita muito o nosso trabalho aqui também. Com relação à parte de P&D e inovação, Vivian, eu acho que tem 3 grandes desafios que eu gostaria de citar, né? A continuidade dos projetos, né? Eu acho que todas essas inovações que o general do Zit Brito, elas só foram possíveis porque algum trabalho pregresso foi feito. E aí a grande dificuldade da base industrial, não só, acho que o general comentou até muito bem, né? Não só de defesa, mas base industrial brasileira, é quando você tem os ciclos de P&D interrompidos. Então, as tecnologias, elas têm, né, o governo americano gosta de classificar o TRL, né, as categorias de avanço de inovação. A tecnologia, ela tem o seu progresso estabelecido, né? A gente começa desde a pesquisa base na universidade e vai até a entrega do produto final para o cliente. Então, depois o descarte e tudo mais. Então, o grande problema que eu vejo no Brasil é que muitas vezes a gente interrompe o ciclo da inovação. E isso pode ser que não seja sentido muito no momento, mas lá na frente, quando a gente precisar daquela tecnologia, alguém vai se questionar por que a gente interrompeu esse processo. Então, a continuidade, sem dúvida nenhuma, é um primeiro vetor. O segundo ponto é a segurança de aquisição após o desenvolvimento, né? Todo empresário, toda indústria, ela aposta, né, todos os seus recursos no desenvolvimento de tecnologia, mas ela conta que ao final daquele processo, se ela desenvolveu bem a tecnologia, alguém vai adquirir. Com relação à defesa, particularmente, o cliente final ele é muito específico, né? Então, se você desenvolve um sistema de armamento, o seu cliente vai ser o Exército, vai ser a Aeronáutica, vai ser a Marinha, vai ser as polícias militares. Então, se não há por parte do governo brasileiro uma segurança de que realmente aquele ciclo vai ser absorvido pelo cliente final, isso gera uma insegurança muito grande na indústria e dificulta todo o processo de inovação. E, por fim,
Um aspecto que é um pouco mais abstrato, mas eu acho que talvez seja o mais relevante, é a educação de todos para esse desenvolvimento da tecnologia, né? E aí eu comento não só do cliente final, das Forças Armadas, do governo, mas dos órgãos de controle, por exemplo, né? De entenderem que, por exemplo, quando a gente entrega um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, se você olhar friamente para os números, ele pode parecer mais caro, né? Pô, mas calma aí, tem um equipamento pronto lá fora que eu posso adquirir rapidamente e vai entregar o resultado. Então, por que a gente não compra lá fora, ao invés de desenvolver? Mas aí entra de novo no que o general acabou de comentar. Se a gente não desenvolve nacionalmente, pode acontecer algum evento, e aí, quando a gente mais precisa comprar aquele item lá fora, ele não está disponível. Então, a gente precisa educar todos os stakeholders aqui no Brasil de que é importante, sim, a gente desenvolver tecnologia nacional, porque quando a gente mais precisar, a gente vai querer contar com ela. Ótimo, muito obrigada, Leonardo. E dando continuidade a esse assunto, uma pergunta recorrente é como as empresas de outros setores da economia, elas podem também começar a fornecer para a base industrial de defesa. General, o senhor poderia indicar quais são os requisitos e os próximos passos para essas empresas? Bom, você conhece aquela parábola do escorpião e do sapo, né? Eu aqui, no caso, estou com cara de sapo, mas eu tenho que atuar como escorpião. E o escorpião quer promoção comercial. Nós não temos outro caminho para essa base industrial se manter, tanto em escala quanto mantendo a inovação, pela exportação, tá certo? Então, pela parceria global, pela interconexão, porque quando eu me alongo sempre, porque estou na idade do Forrest Gump e vou guardando muitas informações. Quando nós fomos pesquisar quem poderia fornecer ventiladores, são poucos fabricantes do mundo. Não tem 10. Quantos países são? 200, 230? Quando foi ver o tal do Carbogol, Cobogol, sei lá o nome do agente do álcool gel, não tinha 5. Quando vai na válvula do não sei o quê, não tinha 4. E tudo isso nós passamos a fazer. Bom, aí vamos ver, puxando uma conversa do Leonardo, como preservar. O governo tem que fazer compras educativas. Muitas coisas já foram compradas, os primeiros que se qualificaram já foram feitas as compras, nós estamos buscando outros caminhos também. O outro, e eu estou insistindo com o nobre amigo da Clarion, o Dr. Sérgio Jardim, nós temos que ter uma área de defesa biológica na nossa LAAD Security, e nós já estamos nos organizando para apresentar isso na Feira de Moscou. Nós estamos indo para Moscou agora, com vírus ou sem vírus, nós vamos para Moscou, lá um mercado que abre a porta da Ásia, do Oriente, então nós estamos indo com algumas empresas, vamos ter um stand Brasil lá para divulgar. Só tem uma maneira da gente preservar o conhecimento. É catalogando, e para isso precisa de um BI, né, um Business Intelligence, para poder, tem muita inovação, não dá para fazer na planilhinha, não. E o outro é passando para industrialização dentro do país, dotando o país das competências adquiridas e também na exportação, que o Brasil é muito bem aceito em mais de 130 mercados. Não são todos os países que conseguem isso, não. E nós queremos botar toda essa parte desenvolvida na defesa biológica, esses equipamentos novos, dentro como produto de defesa. E como cadastrar? Aí vamos lá. Como é que entrar para a indústria de defesa? Existe um processinho na página da defesa que explica como é que se cadastra. Nós estamos até concluindo uma página nova, mas desde já, o meu e-mail está à disposição, meu telefone, para a gente poder orientar a empresa que quer se cadastrar como produto de defesa e, a partir daí, está dentro do sistema de promoção comercial da defesa, que inclui os adidos militares e o MRE pelo setor de promoção comercial das embaixadas. Então, na defesa, no site da defesa tem orientação, e nós, pessoalmente, aqui na promoção comercial, podemos encaminhá-lo para o momento certo para poder se cadastrar. Era isso. Muito obrigada, general. E, Leonardo, você poderia, por favor, trazer para a gente a importância da ABIND nesse quesito e nesse contexto? Lógico, Vivian.
Eu sei que você está preocupado com o tempo, mas eu vou gastar 15 segundos só complementando o que o general do Luiz Brito falou sobre exportação. Mas eu acho que também assim, a nossa visão da BIND é que a exportação é fundamental, né? Não existe uma base industrial de defesa forte se a gente não exportar. E aí, com isso, eu aproveito para parabenizar de novo o Ministério da Defesa, em especial o CEPROD, pelos esforços que tem feito, em conjunto, inclusive, com o MRE também, né? com a parte de PROD e da Apex lá na MRE. Tem sido um trabalho conjunto muito forte e a BIND se sente orgulhosa de fazer parte dessa tríade aí exportando tecnologia brasileira. Eu acho que, ainda mais no momento que a gente vive, a gente não desenvolve tecnologia, é muito difícil, né, desenvolver tecnologia hoje em dia sem um componente estrangeiro. Então, quando a gente exporta, a gente também está trazendo um equilíbrio para essa balança de tecnologia mundial aí. E aí a gente tem transformado isso numa ação sistêmica e a gente vê resultados. As coisas têm melhorado. Eu acompanho a defesa há pouco tempo, 10 anos para cá, mas eu já sinto uma diferença importante. E aí, com relação diretamente à sua pergunta, a BIND ela quer ser um portal para facilitar esse meio campo das empresas com o ramo da defesa. Então, a nossa missão é ajudar o general Luiz Brito a promover as palavras dele e a receber as informações que ele precisa. Se a gente não estiver fazendo isso para ele, a gente está falhando. Então, inclusive com relação ao Covid, uma das coisas que a gente fez foi, poucas horas depois que foi decretada a calamidade, a gente instituiu, né, como o Galo lembrou já, a gente instituiu um GT Covid dentro da BIND. O nosso diretor, o Auro Azeredo, ele automaticamente assumiu o comando dessa missão e a gente ficou, no começo ali, hora a hora, atualizando as informações junto com o MD para prestar todas as informações que eram necessárias, tentar juntar, né, esse banco de dados, esse BI que o general comentou agora, para que as tomadas de decisão fossem mais rápidas possível. Então, a gente está à disposição de todas as empresas, da base industrial brasileira, como bem disse o general Luiz Brito, para fazer esse meio de campo e auxiliar elas a acessar o mercado e também auxiliar a defesa a encontrar onde estão os fornecedores dos materiais necessários. Perfeito, obrigada, Leonardo. E seguindo por esse caminho, nós recebemos mais de uma vez a mesma pergunta direcionada aos nossos dois convidados, que é, de acordo com as suas experiências, qual o potencial de parcerias com outros países e quais seriam esses países? O senhor pode começar, por favor, general? Bom, vamos aí dentro do que eu tenho de experiência, dentro do que eu vejo aqui, né? Potencial de parceria é imenso, como eu falei, porque o Brasil consegue escalar a produção pelo seu tamanho, pelo tamanho da sua indústria, pelo volume de universidades, ele procura achar soluções. Mas a gente não pode querer crescer sozinho e ser hegemônico. Não é isso, não é essa a personalidade do nosso povo. Então, a gente pode escalar produções com outros países, sim, parcerias, montagens finais, e ser cadeia até mesmo produzindo em outros países partes do produto. E lembrando, mas que a gente tem que, mesmo fazendo em conjunto com outros países, nós temos que dominar o processo. O outro país também, irmão, pode dominar, mas nós temos que dominar. Porque na hora que a pandemia, uma catástrofe acontece, cada um tem que cuidar do seu povo. Nessa hora é muito difícil. Depois, no segundo momento, um país que já passou pelo momento mais grave ajuda o outro, mas é natural. Sua casa está pegando fogo, você primeiro tem que tentar salvar a sua família. É natural, não tem nada de maldade nisso. Então, nós temos que entender que nós temos que dominar os processos ao qual nós vamos contribuir com o desenvolvimento dos outros países. E, na minha opinião, quais são esses países? Aí eu não vou dizer país A e país B, eu vou dizer por áreas geográficas. A minha prioridade de trabalho, primeiro para os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos, muitos deles não têm uma base industrial forte, e aí nós podemos ajudar trabalhando com esses países do nosso entorno geográfico. São nossos vizinhos eternamente, não vai mudar. Então, a gente tem que viver bem com os nossos vizinhos. Depois, os grandes compradores de tecnologia brasileira, que eu digo o Golfo Árabe e o Egito, o sul da Ásia, ali, o que eu chamo Mar da China, né? E também nós temos que avançar no relacionamento com os nossos povos de origem, boa parte da nossa população,
que é o pessoal da África. Se a gente entender isso, Mar da China, África, o Oriente Médio ali, né, o Golfo Árabe e o Egito, e o nosso entorno estratégico, nós estaremos muito bem. Agora, existe um mercado que se mexe para o nosso lado, que é aquela parte da ex-repúblicas, né? As ex-repúblicas, elas procuram se relacionar com a gente. Então, essa é uma área também que a gente podia trabalhar. Mas os 3 primeiros que eu falei, campeão. Se a gente estabelecer as parcerias, o resultado vai ser certeiro. Mas quem diz isso não sou eu, não. Quem diz isso é um tal de um sistema chamado Siscomex. Para onde vão nossas exportações de tecnologia? É números, é dados, não é paixão, é nada disso. A gente tem, às vezes, opiniões pessoais, mas quanto a dados e fatos, aí é difícil, aí só por quiromancia. Né? Então, por dados e fatos, são essas áreas que eu estou lhe falando, tá bom? Contra dados e fatos não há argumentos. Leonardo, e como a indústria sente essas parcerias e já tem parcerias em desenvolvimento? Como que está atualizando a isso? Por favor. Lívia, esse é um assunto bom, é um daqueles problemas bons da gente tratar, né? Teve uma palavra que o general Luiz Brito usou ainda há pouco, que é simpatia, né? O Brasil, ele é um país que naturalmente ele é simpático a diversas nações. Isso ajuda muito o nosso trabalho de exportação, né? Eu já tive a oportunidade de participar de algumas feiras internacionais e o brasileiro, ele é sempre muito bem recebido. Então, e a Apex, eu queria também parabenizar, ela faz um trabalho muito importante nesse quesito, né, sempre ostentando de forma muito positiva um pavilhão brasileiro mundo afora. Eu acho que com relação à exportação, uma coisa importante, tal como o desenvolvimento de P&D, é as ações sistemáticas. Né? A gente não pode querer iniciar um trabalho de desenvolvimento comercial com uma determinada nação e aí, de repente, a gente diverge e deixa aquela nação sem resposta, sem atender os problemas dela. Isso gera uma insegurança no cliente e isso dificulta muito qualquer sucesso comercial. Então, esses exemplos que o general Luiz Brito comentou, eles só são realidade porque eles são frutos de um trabalho continuado. Há muito tempo, a indústria e o governo vem tratando com esses países para atender às suas necessidades na área de defesa. Eu acho que a indústria brasileira, além da questão da simpatia, ela é muito capaz, de fato. A gente tem exemplos de sucesso, por exemplo, CBC Taurus, de vender equipamento para as Forças Armadas Americanas, que são tidas como grande referência de qualidade, de tecnologia. Então a gente tem capacidade, a gente tem muita capacidade, a gente precisa manter ações sistemáticas, né? Ter alguns objetivos, como o general também comentou, nós temos mais de 200 e poucos países no mundo, se a gente for querer focar em todos eles, a gente vai acabar fazendo mal feito. Mas se a gente mirar em algumas nações que a gente entende que a gente tem um poder de complementariedade, inclusive com relação à parte de pesquisa e desenvolvimento, né? Porque pesquisa e desenvolvimento, você precisa de um parceiro, às vezes, para dividir o risco com você. Então, por que não já ter um país, uma nação amiga, dividindo esse risco e depois sendo mais uma nação a se comprometer com a aquisição? Por exemplo, do KC, né? Que está aí já sendo adquirido por outros países, KC 390 da Embraer, países, inclusive, que participaram do desenvolvimento. Então, acho que é muito importante a gente manter isso na mente e eu concordo plenamente com o general que os países hoje mais próximos da gente e que a gente tem tido um caso de sucesso são as nações aqui da América Latina, África, Oriente e Ásia. Muito obrigado. Vamos caminhando agora para o encerramento. Antes das considerações finais, gostaria de deixar uma questão. General, qual a importância da troca de informações e os encontros que serão proporcionados pela LAD Defense and Security em abril de 2021? Olha, a importância ela é gigantesca, né? Porque nessa área de defesa não é como você falar assim, vou na esquina do mundo, como se brinca, né? Eu vou na Nova York, lá se encontra quase todo mundo, ou na City, em Londres, ou vou a Singapura. Não tem. Em defesa, a gente precisa desses eventos. Esses eventos reúnem delegações e corporações que aí sim as demandas e posições estratégicas
são postas à mesa em dezenas, sei lá, centenas de reuniões. Eu fui na última, eu já fui a alguma LAAD, mas nessa última eu fui já assumindo o cargo, ainda comandava em Recife, fui assistir, participar de todas as reuniões do ministro, e aí eu vi como é importante um evento bem estruturado, como é a LAAD, e eu espero que a LAAD Security também se preste a isso, porque parcela ponderável das tecnologias de defesa estão na segurança. Não existe o colete, o capacete para segurança e para defesa. Não existe o não letal para isso ou para aquilo. Não existe as questões biológicas, então defesa biológica para isso ou aquilo. Então a LAAD Security, para mim, ela é tão relevante quanto, porque a LAAD Defesa ela sobe para um nível de equipamento muito mais caro, muito mais sofisticado, mas a indústria ela precisa de todos os atores, desde um exército, uma força de defesa, o nome que se queira dar, ela precisa de uma gama de materiais que a LAAD Security ela é uma parte da LAAD Defesa. Então, eu não diria que são feiras maiores ou menores, são empresas que permitem que a nossa base industrial ela seja ao máximo exposta e explorada. Então, finalizando, para a gente não alongar, a LAAD permite a conexão dos governos num tema sensível e de empresas, inclusive para se fazer associações e fusões. É isso. E isso é a relevância da LAAD e será num país continental como o Brasil, não é isso? A terceira potência econômica do mundo é menor que meia Bahia, tá certo? Então, nós somos um país fantástico, com 1000 competências e riquezas, e que temos que ter o nosso protagonismo nas ações que interessam ao nosso país e ao nosso povo. E a LAAD Security, a LAAD Defense, promovem, geram as condições para que isso ocorra efetivamente. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada, general. Leonardo, qual que é a visão da ABIND e da indústria com relação a essa questão? Vivian, a gente aqui na defesa, assim, a gente vive em sintonia, né? Então, o nosso pensamento ABIND é exatamente o que o general do Zit Brito acabou de comentar. A gente entende que a LAAD é uma feira que catalisa as oportunidades. Então, todo esse trabalho que a gente desenvolve de forma sistemática junto ao MD, junto ao MRE, ele é colocado à prova numa feira dessas. Então, é justamente quando as pessoas estão ali, olho a olho, se cumprimentando, né? Agora com todos os devidos cuidados aí, devido à Covid, mas é ali que as coisas acontecem. É ali que a gente, de fato, desenvolve todo o nosso sucesso comercial. Então, a gente agradece muito a LAAD, a organização da LAAD, por essa feira. A gente fica aí ansioso para que ela aconteça. E também queria colocar que eu acho o seguinte, para muitas pessoas, né, que estão vindo de fora para uma feira como essa, a LAAD acaba sendo o retrato do Brasil, né? Eu tive, por exemplo, uma feira na Malásia e que minha experiência foi chegar no aeroporto, ir para o hotel, hotel feira, feira hotel e ir embora. Então, assim, a imagem que eu carrego da Malásia, de Kuala Lumpur, é a da feira. Então, acho que tem muita gente que também vai carregar consigo a imagem do Brasil, aquilo que vem na feira. Daí a importância, como o general do Zit Brito comentou, de uma feira bem estruturada, bem organizada, para que a gente possa juntar a tecnologia brasileira, a simpatia brasileira, esse trabalho árduo que a gente faz diuturnamente para ter sucesso comercial. Muito obrigada, Leonardo. E agora, caso os senhores tenham algumas considerações finais, nós estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa conversa da tarde de hoje. General, o senhor gostaria de fazer as suas considerações a respeito do tema de hoje? Você me convidou para falar, eu tenho que falar. Né? Brincadeira. Mas meu agradecimento à Clarion, né, pela essa oportunidade, dizer que aqui no Ministério da Defesa, em conjunto com o MRE, nós não fazemos nada
que nós somos um país democrático, que aprendemos há muito tempo a tratar de defesa. É um sistema MRE defesa em todas essas negociações. Nada acontece sem o MRE junto. E trabalhamos como facilitador para a nossa base industrial. Lembrando que nós fazemos isso hoje por decreto-lei. Eu faço promoção comercial, a minha missão por decreto-lei presidencial é promoção comercial, não faço por simpatia, por amizade, mas a gente tem que tomar cuidado, porque, por que faz isso? Eu faço porque é minha obrigação, como também atrair investimentos para a base industrial, como temos feito trazendo algumas empresas para cá. E concluir com 2 observações. Nada substitui a iniciativa privada. Tá certo? Então, é determinante uma base industrial de defesa forte. Claro que em algumas áreas a gente vai ter estatais porque elas correm muito risco. Em algumas áreas, exemplo da Imbel, esses explosivos, ninguém consegue montar uma fábrica de explosivo mais no mundo. Todo mundo fica correndo atrás da gente porque é muito confuso, né? E a outra observação é que isso tem que ser sistemático, com inovação. Lembrando, respeitando sempre os países, as diferenças dos outros países, uma forma de tratar respeitosa com a competência de cada outro país. E assim, nós seremos sempre lembrados por um povo que entrou em todas as guerras para ajudar a pacificar. Nós não promovemos guerra, nós promovemos a paz, com a base industrial de defesa, com a iniciativa e a competência dos nossas indústrias, dos nossos professores, pesquisadores, sempre, claro, porque é um tema sensível, com o Estado dando os parâmetros e evitando que a gente escorregue em algum momento nesse contexto global. Muito obrigado, doutor Sérgio, muito obrigado a Leonardo, e a todos, a Vivian, e a todos que nos propiciaram esse momento de coordenação e entendimento. Muito obrigada, general. Leonardo, as suas considerações finais, por favor. Vivian, queria mais uma vez, então, agradecer a oportunidade que vocês deram para a BIND, da gente explicar um pouquinho o trabalho que a gente desenvolve. Queria colocar à disposição de todos, né, a BIND, seja da Base Industrial de Defesa ou da Base Industrial Brasileira. Nosso site é o www.abind.org.br. Lá as pessoas, as empresas vão encontrar informações do que a gente tem feito com relação ao Covid, informações sobre feiras, informações sobre todos os eventos que a gente ajuda a coordenar junto aí ao CEPROD, por exemplo. Queria dizer que a BIND está muito otimista com o momento. Sem dúvida nenhuma, o Covid trouxe diversas dificuldades, mas a gente tem visto, né, como que as empresas aproveitaram essas dificuldades e geraram oportunidades, né? Diversos equipamentos que não eram fabricados no Brasil agora são, diversas tecnologias que estavam obsoletas foram atualizadas, a indústria mostrou uma rápida capacidade de adaptação. A gente sempre fala, né, que o brasileiro é criativo, e a gente colocou isso à prova, e está aí o resultado. A gente, em geral, critica muito a indústria de defesa e segurança, mas a gente só consegue... Eu não consigo lembrar de nenhum caso agora, por exemplo, de problemas que a gente teve com a indústria nesse momento, né? Ao passo de que a gente teve notícias, né, no exterior com relação a contingenciamento de fornecimento de materiais sensíveis, por exemplo. Então, eu acho que a indústria brasileira ela se fortaleceu com esse momento. Eu acho que a parceria com o governo, que é um negócio crucial, fortaleceu, porque o governo também, como o general do Exístico Brito acabou de reformar, a iniciativa privada ela é importante, e aí a gente precisa estabelecer essa parceria de forma contínua, e isso vai, né, colaborar com a missão da BIND, que é o engrandecimento da nossa nação brasileira, através aí, principalmente da indústria de material de defesa e segurança. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada pela participação de todos. Nós recebemos várias perguntas que, devido ao tempo, nós não vamos conseguir responder aqui. Porém, elas serão encaminhadas aos nossos convidados e depois a gente responde pelo e-mail ou pelo próprio WhatsApp. Agradeço imensamente aos nossos queridos convidados dessa tarde pela disponibilidade e pelas informações aqui compartilhadas. É com você, Eliane. Olá, pessoal, mais uma vez.
Obrigada, Vivian, obrigada a todos que participaram, obrigada a cada um de vocês que esteve com a gente nesse encontro. Como a Vivian disse, as perguntas vão ser encaminhadas depois, e uma informação importante, como eu disse lá no começo, o próximo LAD Security Webinar já tem data marcada, será no dia 5 de agosto, às 14 horas, e terá como tema as aquisições e os projetos das forças de segurança pública nos próximos anos. Então, a gente vai entender aí quais são os planos de compras, de aquisições, corpos de bombeiros, guardas municipais, polícia militar, polícia civil, polícia científica. Então, muita informação aí nesse nosso próximo webinar. Acesse o site www.ladsecurity.com.br/webinars, saiba mais e inscreva-se. Lembrando que também no site você pode acessar a galeria e assistir os webinars anteriores de segurança. O segundo webinar da série LAD Defense Webinar deve acontecer no dia 27 de agosto, na quinta-feira, às 14 horas, e o tema ainda está sendo definido e será divulgado em breve. Agora, você que participou desse nosso encontro de hoje, é claro, vai saber em primeira mão. Então, nós vamos mandar também um e-mail com a pesquisa sobre esse webinar de hoje, e nesse e-mail você também pode, na pesquisa, você pode responder, dar a sua opinião, inclusive com sugestões de temas para os nossos próximos webinars. E aí, é claro, ajudar a gente a fazer um evento melhor na próxima vez. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Boa tarde a todos. E como eu havia dito, agora a gente encerra essa transmissão com, mais uma vez, o vídeo da nossa patrocinadora LAD Defense and Security, que acontece em abril do ano que vem, no Rio de Janeiro. Até o próximo encontro.